Mensagem do livro Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, uma obra publicada pela editora Betânia. 7º capítulo. A pregação fervorosa, uma arte esquecida. Já se passaram alguns séculos desde que o reformador suíço Oikel Pad disse: uns poucos pregadores bons e fervorosos produziriam maior impacto no ministério cristão do que uma multidão de homens mornos. E a passagem do tempo não anulou a verdade contida nessa afirmação. Precisamos de mais pregadores bons e fervorosos. Um deles foi Isaías, com sua confissão: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E Paulo foi outro: ai de mim, se não pregar o evangelho. Mas nenhum dos dois tinha um conceito mais amplo da magnitude de sua tarefa do que Richard Baxter, que era ministro na Inglaterra. Quando alguém o criticou, taxando-o de ocioso, ele respondeu o seguinte: a pior coisa que eu poderia desejar-lhe era que tivesse minha folga em vez do seu trabalho. Tenho razões para me considerar o menor de todos os salvos, e no entanto não teria receio de dizer ao acusador que considero o serviço da maioria dos trabalhadores desta cidade um prazer para eles, em comparação com o meu, embora não trocasse minha tarefa com a do mais importante príncipe. O serviço deles ajuda a conservá-los com saúde, o meu consome-a. Eles trabalham tranquilamente, eu em dores constantes. Eles têm horas e dias para seu lazer, eu mal tenho tempo para me alimentar. Ninguém os incomoda por causa do seu ofício. Quanto a mim, quanto mais trabalho, mais ódio e perturbações atraio sobre a minha vida. Sente-se um pouco da mentalidade neotestamentária nessa sua maneira de encarar a pregação do Evangelho. Este é o mesmo Baxter, que queria ser como um moribundo pregando a moribundos. Se nossos pregadores fossem todos desse calibre espiritual, arrancariam toda esta geração de pecadores da boca do inferno. É possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando a igreja com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Talvez estivessem certos aqueles que, no passado, acusaram o liberalismo de ser o grande culpado da frieza dos crentes. Hoje esse bode expiatório é a televisão, que está sendo execrada pelos pregadores. Entretanto, apesar disso, e sabendo que as duas acusações não deixam de ser verdadeiras, gostaria de dirigir a nós pregadores uma pergunta: será que não deveríamos confessar como aquele escritor do passado? O erro, caro Brutus, está em nós mesmos. Mas eu gostaria de afiar bem o meu bisturi e aprofundá-lo um pouco mais nos pregadores. Passou a época dos grandes sermões tipo lanche rápido, temperados com tiradas humorísticas para tentar estimular o fraco apetite espiritual do homem nos nossos dias? Ou estamos nos esforçando para comunicar os poderes do mundo vindouro em todos os cultos a qual nós louvamos e cultuamos a Deus? Pensemos um pouco em Paulo. Após receber uma poderosa unção do Espírito Santo, ele saiu pela Ásia Menor para travar ali uma intensa batalha espiritual, causando agitação nos mercados, sinagogas e também nos palácios. E a toda parte, tendo no coração e nos lábios o grito de guerra do Evangelho de Jesus. Disse que foi Lenine quem disse o seguinte: os fatos não podem ser contestados. Analisando as realizações de Paulo e comparando-as às dos crentes da nossa geração, que fazem tantas concessões ao mundo, temos que concordar com ele. Paulo não era um pregador que apenas falava a toda uma cidade, ele a abalava totalmente com o poder do Espírito Santo de Deus. Mas ainda assim tinha tempo para sair batendo as portas das casas e para orar pelos perdidos que encontrava pelas ruas. Estou cada vez mais convencido de que as lágrimas
não são elemento indispensável a uma pregação avivalista. Irmãos pregadores, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha. Precisamos chorar por não termos lágrimas. Precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade de servo de Deus. Gemer por não sentirmos peso pelos perdidos. Irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nesses dias do fim e nos punir pelo fato de o mundo estar dando tão bem conosco que nem precisa perseguir-nos. Pentecostes significa dor. Pentecostes significa dor e não barulho. Mas o que mais experimentamos é prazer. Significa peso, mas nós amamos a comodidade. Pentecostes significa prisão, e no entanto a maioria dos cristãos faria qualquer coisa menos ir para a prisão por amor a Jesus. Se revivêssemos a experiência do Pentecostes, talvez muitos de nós fossem parar na cadeia. Digo Pentecostes, não pentecostalismo, e não estou querendo atirar pedras em ninguém. Imaginemos a experiência do Pentecostes se repetindo em uma igreja no próximo domingo agora. O pastor, como Pedro, é revestido de poder e pela sua palavra Ananias e sua esposa caem mortos ao chão. Será que o crente moderno toleraria tudo isso? E não para por aí. Paulo determina que Elimas fique cego. Em nossos dias isso implicaria na abertura de processo contra o pregador. E se alguns caíssem ao chão sob o poder do Espírito Santo de Deus, o que acontece em quase todos os avivamentos, sem dúvida iriam difamar-nos. Não seria demais para a nossa sensibilidade, para as nossas regras, querendo engessar Deus? E como nós já dissemos no início, gostaria que houvéssemos grandes pregadores em nossos dias. O diabo quer que fiquemos a caçar ratos, enquanto há leões à solta, devastando a terra. Nunca consegui descobrir o que se passou com Paulo na Arábia. Ninguém sabe. Será que ele teve uma visão do novo céu e da nova terra e do Senhor reinando soberano? Não sabemos. Mas uma coisa sei com certeza: ele modificou a Ásia, deixou os judeus profundamente irritados, encolerizou os romanos, ensinou para mestres e teve piedade de carcereiros. Ele e outro pregador de nome Silas dinamitaram as paredes da prisão com suas orações para realizar a obra do Senhor Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, o escravo de Cristo pelo amor, depois de conhecer que o coração mais duro que Deus conquistara era o seu, resolveu ir abalar o mundo para Deus. Em seus dias, ele trouxe à terra os poderes do mundo vindouro, restringiu a operação de Satanás, que sofreu, amou e orou mais do que todos nós. Irmãos, caiamos de joelhos outra vez, se quisermos recuperar a espiritualidade e o poder apostólicos. Chega dessa pregação fraca e ineficaz.